Bom dia, pessoal. Bom, queria primeiramente agradecer a todo mundo por terem vindo e todo mundo que está assistindo, de fato. Queria agradecer muito ao Adolfo por ter me convidado, assim, quando eu tinha submetido a palestra e aí me chamaram para ser keynote, eu já fiquei, bicho, como é que eu faço isso? Mas, bom, é... Oi, eu sou o Castilho. Todo mundo me chama só de Castilho. Todo lugar que você vai tem aproximadamente 47 Pedros, então acaba que todo mundo que se chama Pedro nunca é o Pedro. Então, todo mundo me chama de Castilho, podem me chamar de Castilho também. Se tiver algumas pessoas aqui que estão naquele inferninho chamado Twitter, que agora é X, né? Talvez vocês me conheçam como este belo povo aqui. Sou @coproduto lá também, se alguém quiser seguir. Mas, bom, como o Adolfo falou, eu já sou desenvolvedor tem um tempinho, assim, eu sempre fui o maluco da programação funcional, aquela pessoa que, tipo, todo mundo tava lá feliz com o seu Javinha e eu tava lá infernizando a vida das pessoas, falando, olha, você deveria usar programação funcional. Eu comecei a mexer com programação funcional lá em 2012. Eu comecei mesmo assim com Common Lisp, porque tinham me falado que você mexer com Lisp era uma coisa que ia mudar a sua cabeça. E realmente mudou, assim, não sei se para melhor, mas ok. E desde então eu comecei a brincar, eu comecei a mexer com Haskell, e foi uma coisa que sempre despertou muito meu interesse. Eu realmente comecei a pensar, cara, tá, isso faz muito sentido para mim, para a forma que eu penso. E, eventualmente, em 2016, eu comecei a usar o Elixir, porque eu já tinha ouvido falar, e tava todo mundo falando, linguagem funcional, feita por um brasileiro, tem um negócio de paralelismo, que é massa e tal. E nesse meio tempo, eu vim do meio acadêmico, eu pensei por muito tempo na minha vida que eu ia seguir carreira acadêmica, que eu ia ir para pesquisa, eu cheguei a publicar algumas coisas em relação à visão computacional, inicialmente eu fiz algum trabalho com desenvolvimento de circuito integrado, de chips e tal. Mas acabou que a vida não foi para esse lado, eu fui para o mercado, eu comecei trabalhando com umas coisas meio doidas, assim, eu já trabalhei com compiladores profissionalmente, depois eu fui trabalhar com maquineta de cartão e, tipo, enfim, as coisas foram acontecendo e atualmente eu tô como CTO na Kombuka. A gente é uma startup, inclusive, fazendo meu jabazinho aqui, o que a gente faz na Kombuka? A gente está construindo um sistema para mudar a forma que as pessoas se relacionam coletivamente com o dinheiro. Então, acaba que, por exemplo, você sempre tem pessoas com quem você divide despesas, você faz viagem junto com seus amigos, você paga um bar junto com o pessoal, paga as contas de casa junto com o seu marido, sua esposa, e todas essas relações acabam sendo coisas que, tipo, envolvem um certo overhead de gestão. Então, na Kombuka, a gente faz um aplicativo para que as pessoas consigam ter essa visibilidade em relação a gastos juntos, elas consigam criar grupos ali onde elas conseguem fazer pagamentos juntas. De certa forma, a gente faz algo parecido com o Splitwise ali, só que você pode fazer os pagamentos no próprio aplicativo, você pode gerir seu dinheiro no próprio aplicativo. E, em grande parte, por uma série de características do Elixir, a gente meio que constrói tudo de back-end internamente usando o Elixir, de fato. E o motivo de eu estar fazendo essa palestra aqui hoje é justamente que eu acho que muito do que a gente faz com o Elixir lá dentro está muito relacionado com algumas características que o Elixir tem, que são características que já são herdadas desde o Runtime Erlang. E acho que tudo isso leva muito a você você entender essas características leva você a entender muito por que o Elixir é do jeito que ele é, como que faz sentido você construir uma aplicação tipo, você arquitetar uma aplicação usando o Elixir ou o Erlang, e são características que eu acho que fazem muito sentido para muito software que vai ser construído atualmente. E o que isso tem a ver com as coisas que a gente faz lá na Kombuka? Bom, como eu falei, a gente lida diretamente com o dinheiro. Então, se a gente fica indisponível, isso é uma parada que dói. Isso é uma parada que as pessoas ficam bem chateadas, assim, tipo, se a gente tem qualquer momento em que a gente passa uma hora que seja, assim, que as pessoas não conseguem tirar o dinheiro, já aparece meio mundo de gente chamando a gente de estelionatário. Se você... E do momento em que eu tô falando que a gente é uma solução
que a gente quer lidar com todo tipo de fluxo financeiro compartilhado, que é uma infinidade de coisas, a gente precisa poder escalar, a gente precisa conseguir lidar com uma quantidade grande de pessoas usando o sistema da gente simultaneamente. E, assim, uma coisa que talvez não seja tão óbvia assim, mas é que o sistema financeiro ele é fundamentalmente sobre comunicação. Do momento em que você está falando sobre, como, tipo, sobre o sistema financeiro em geral, cara, a Mastercard ou a Visa, as pessoas não imaginam muito isso, mas eles são fundamentalmente empresas de rede. Tipo, sei lá, se você pensa no que a Visa faz, no final o que a Visa faz é pegar uma transação no ponto A e levar ela até o ponto B. Eles são um dos maiores operadores de rede privada assim do mundo. E do momento em que você começa a fazer um sistema financeiro, o que você está fazendo no final ali é você fazer muitas trocas de mensagem com muitos parceiros diferentes, cada um deles fazendo uma coisinha específica. O próprio Pix, por exemplo, o Banco Central, eles criaram uma rede privada específica para o Pix, que chama a RSFN, e tudo que você faz ali em relação à comunicação, a sistema financeiro, vai estar relacionado com trocas de mensagem, vai estar relacionado com você estar lidando com vários parceiros diferentes que vão estar enviando várias mensagens diferentes, que você tem que ter um SLA específico, você tem que estar entregando aquilo em um tempo específico. Antes de eu continuar, também queria falar que a gente está com uma vaga para o back-end senior em Elixir, então se alguém tiver interesse, esse QR Code aí já leva você diretamente para o link que é para você se inscrever. Qualquer coisa, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem falar comigo depois da palestra também. Mas, bom, tendo dito tudo isso sobre o Elixir, sobre as características, sobre o problema que a gente tem na Kumbuka e o que a gente enfrenta, o que o Runtime Erlang tem a ver com isso? Então, como o Adolfo falou, o Runtime Erlang, ele está ali na base do que o Elixir é. O Elixir, ele compila, no final, para bytecode da Beam, que é a VM ali dentro do Runtime Erlang, e o código ele é executado dentro do runtime. Então, ele herda todas as características de execução do que o Erlang em si tem. E algumas das características mais importantes aí são justamente que tudo é um processo, no sentido de que qualquer código que você vai executar em Elixir, ele vai necessariamente executar dentro de um processo. Então, você pode pensar, na maioria das linguagens de programação mais convencionais, você pensar ali no seu Python, etc., você pode pensar nelas como elas tendo um processo. E a grande diferença do runtime do Erlang é que ele já é pensado a partir da ideia de que você vai ter N processos diferentes e cada um dos processos vai estar executando ali um string de instruções próprio. Esses processos, eles são isolados, no sentido de que cada processo ele é como se estivesse rodando na sua maquinazinha. Cada processo tem a sua memória separada de todos os outros e, a princípio, cada processo meio que só lida com as coisas dele mesmo, com a exceção de você mandar uma mensagem. Do momento em que você está tendo um sistema ali em que você tem vários processos, isso vai, tipo, você vai ter a necessidade de que esses processos se comuniquem, você vai ter a necessidade de que esses processos eles têm alguma forma de trocar a informação entre si, e a forma que isso vai acontecer dentro do Elixir, dentro do Runtime Erlang, é através de mensagens. Então você tem então no final você acaba tendo esse paradigma de concorrência, onde você não compartilha nada, entre aspas, entre um processo e outro, a não ser que você realmente faça uma cópia explícita desses dados de um processo para o outro. Eu vou falar um pouquinho mais sobre como isso ocorre e quais consequências isso acaba tendo, já já. Mas a última parte, e talvez a mais importante, mais distintiva de como você acaba pensando quando você está ali no Runtime Erlang, é que um processo ele ou vai fazer a tarefa dele, ou ele vai falhar. E a gente fala muito sobre a falha no Erlang. Um princípio importante em relação ao runtime do Erlang é que a gente trata a falha como inevitável. E isso está muito relacionado com como e por que o Erlang surgiu. Mas a ideia central aí é que a gente deve tratar a falha como uma parte essencial de você
lidar com qualquer sistema. Não tem como você prever que você não vai ter nenhuma falha de disco, não tem como você prever que você não vai acabar tendo ali uma situação onde você tem uma falha de rede e assim por diante. Todas essas coisas podem acontecer, você pode ter até uma falha no nível do hardware, e tudo isso não deveria derrubar seu sistema. Pelo contrário, se um processo falhar, você pode ter outro processo ali que ainda vai estar vivo e vai poder ir lá e recuperar o que é necessário. E isso, quando bem feito, faz com que você tenha uma situação onde falhas que acontecem localmente, elas não vão cascatear. Toda vez que você vê um sistema mais complexo, que fica fora do ar por muito tempo, normalmente isso está relacionado com o que a gente chama mesmo de falha em cascata, que é que você tem uma parte do sistema que ela falha de alguma forma, mais uma vez, a falha é praticamente inevitável, e isso vai levando a outras falhas e outras falhas e outras falhas até você ter o sistema inteiro fora do ar. Você nunca vai ter uma situação onde um componente falha, mas coisas que não dependem desse componente, elas continuam funcionando. E quando a gente fala sobre o runtime do Erlang, meio que o objetivo é o contrário. E aí, eu tô falando aqui sobre o runtime do Erlang, mas afinal, por que isso é assim? Bom, uma coisa relevante sobre o Erlang é que o Erlang originalmente ele surgiu no contexto de telefonia. O Erlang, assim, o nome da linguagem ela tem um duplo sentido aí, no sentido de que o Erlang ele é uma homenagem a um engenheiro de telecomunicações sueco, se eu não me engano, chamado Agner Erlang, mas o nome também é uma brincadeirinha, porque a linguagem foi criada dentro da Ericsson, então tem uma brincadeirinha de Ericsson Language, Erlang, etc. Mas, tipo, mas a linguagem originalmente foi criada justamente para lidar com os problemas específicos de sistemas de telefonia com os quais a Ericsson lidava naquela época, e isso que leva a essas características em relação a você ter esse isolamento, em relação a você ter esses processos isolados e você querer garantir que você não vai ter uma falha catastrófica ali que vai levando o seu sistema inteiro de uma vez só. Por quê? Porque quando a gente fala sobre telefonia, a gente está falando sobre sistemas que tem que ficar online 24 horas por dia. Ninguém quer pegar o seu celular e você ligar para alguém e você ouvir que, não, o sistema está fora do ar, sinto muito, agora você não pode fazer uma ligação. Ou então, por exemplo, você está no meio de uma ligação e ela cair, é um saco também. E tem algumas características relevantes em relação a isso, que são que você tem streams de dados ali que são relativamente constantes e você espera que eles sejam processados e tratados em tempo real. Não adianta você eventualmente estar falando com alguém no telefone e, tipo, sua ligação começar a ter 1 minuto de delay ali também. Então, existe uma expectativa de que um processamento seja feito em tempo real. E, igualmente, você tem uma situação onde uma ligação não deve afetar outras ligações. Se a ligação de outra pessoa cair, isso não deveria derrubar meio mundo de gente que está no meio de uma ligação ali naquele momento também. E beleza, a gente tem essas características em relação à telefonia, que realmente lá em 1986, quando o pessoal lançou assim, a primeira versão do Erlang, beleza, eram questões muito específicas de telefonia, de tipo, fazia sentido você pensar no Erlang como uma linguagem pensada para sistemas de telefonia. Só que não é mais assim. Tipo, quando eu falo assim, sobre expectativa de que as coisas tenham resposta instantânea, quando eu falo sobre expectativa de que as coisas estejam no ar 24 horas por dia, isso eram coisas que não eram muito comuns em termos de sistemas que estavam rodando assim algumas décadas atrás. Se vocês se lembrarem, assim, tipo, quando você fazia, sei lá, um doc para alguém, você esperava ali no mínimo 24 horas para que aquilo fosse processado, porque o que estava acontecendo ali era que no final você estava gerando um arquivo que ia para uma fila de arquivos que ia ser processado ali uma vez por dia pelo sistema do banco. E muita coisa funcionava assim, muita coisa funcionava como sistemas de batch, muita coisa funcionava como sistemas onde você estava colocando as coisas numa fila que ia ser processada de forma assíncrona e nem existia expectativa de que você recebesse uma resposta instantânea naquele momento. Então, quando a gente fala sobre tudo estar ficando assim instantâneo, tudo está virando algo com características semelhantes ao que a gente tinha de telefonia, acaba que, por exemplo, a gente tem se você pensar no e-mail, o e-mail é um negócio que funciona nessa lógica de fila. O e-mail, você está mandando as coisas para um servidor SMTP e, eventualmente, vão consultar esse servidor SMTP e os inboxes vão sendo sincronizados ali. Mas é uma coisa que não tem expectativa de ser instantâneo. Só que, enfim, muitas vezes até em contexto profissional, o e-mail está caindo um pouco, sendo substituído por soluções como o WhatsApp, que você tem essa expectativa de que, cara, se você mandou uma mensagem, muito próximo do mesmo instante, a pessoa para quem você mandou vai estar recebendo aquilo. Da mesma forma,
Delivery por telefone, é uma coisa que acaba sendo quase analógico, mas, tipo, quando você tinha o delivery meio que próprio, feito ali por cada restaurante, você não tinha muito essa expectativa de que existiria uma responsividade nisso, era tipo, no tempo que aquele restaurante conseguisse, eles iam preparar as coisas, eventualmente ia ter o motoboy deles lá. Hoje em dia, não. Você tem muita gente acaba usando o iFood ao invés dos deliveries próprios, ou, enfim, outros aplicativos, simplesmente porque dentro de um iFood da vida você consegue ter o acompanhamento ali, você saber se o motoboy já saiu, você saber onde ele está, em quanto tempo aquilo vai chegar. Isso acaba sendo uma das coisas que mais levam as pessoas a decidirem usar, por exemplo, uma solução como o iFood ao invés do delivery próprio de um restaurante. E falando do exemplo mais próximo do meu trabalho, de fato, a gente tem aí, por exemplo, sistemas como o Doc e o TED que foram 100% engolidos pelo Pix, porque entre você poder mandar dinheiro e a pessoa receber aquilo ou algumas horas depois ou até no dia seguinte, ou você poder ter um sistema ali onde você tem essa expectativa de que o dinheiro chegue na mesma hora, todo mundo prefere o sistema onde você tem a expectativa de que chegue na mesma hora. Então, meio que essas características que eram muito específicas de sistemas dentro de um domínio muito específico, que era o de telefonia, elas estão meio que invadindo tudo. A gente está numa situação cada vez mais onde se espera que você tenha sistemas que estão constantemente disponíveis, que eles vão estar sempre respondendo instantaneamente. Cada vez mais a gente tem esses sistemas que antes você tinha sistemas relativamente isolados, que eles estavam meio que no mundinho deles ali, só falando com um banco de dados local. Hoje em dia não, hoje em dia qualquer sistema simples vai estar falando com várias APIs diferentes, às vezes você vai estar recebendo webhooks, vai ter que estar respondendo a uma cacetada de coisas diferentes. E no meio de toda essa complexidade, você acaba estando ali com um sistema que, tipo, ele tem que continuar fazendo a coisa correta sempre. Como que ele vai fazer a coisa correta? Problema seu. Então, assim, dá pra gente resumir isso que os seus usuários eles vão esperar corretude, eles vão esperar que seu sistema ele esteja sempre ele faça a coisa certa, não adianta de nada. É uma coisa que eu gosto de falar bastante assim é que a coisa mais fácil do mundo é você fazer um sistema que faz a coisa errada muito rápido. Seus usuários vão esperar responsividade, eles vão esperar que se eles estão interagindo ali com o seu sistema, você vai ter uma resposta assim relativamente quase instantânea. E eles esperam disponibilidade. Tipo, ninguém tá com a expectativa de que você vai estar colocando no ar ali um sistema que ele vai passar algumas horas por fora do ar por dia. Acho que uma coisa que eu acho muito engraçada é que quando começou a ter transmissão de televisão, as emissoras elas só desligavam depois de certo horário. Tipo, muitas vezes você tinha transmissão ali de TV, sei lá, até umas 10 da noite, e aí até 6 da manhã a estação só parava e não tinha mais sinal ali e voltava na manhã do dia seguinte. Mas meio que não existe mais isso, você tem sempre a expectativa de que se um serviço ele existe ali, ele vai estar disponível o dia inteiro. E o Erlang, ele é muito voltado a isso. O Joe Armstrong, que é o principal criador do Erlang, ele tem essa frase, que ele fala que o Java é escreva uma vez, rode em qualquer lugar. A ideia do Erlang é escreva uma vez, rode para sempre. E você tem um sistema ali que tipo você precisa botar ele no ar, ele precisa estar sempre disponível, ele não pode cair. O Erlang até tem algumas features do runtime para você poder, por exemplo, fazer upgrade do seu código sem que ele pare de rodar. Tipo, o runtime já é meio que preparado para isso. Bom, e aí, é o que eu falei, você tá nessa situação agora onde se espera que você esteja fazendo sistemas ali, que eles estejam sempre no ar, que eles estejam sempre respondendo, que, tipo, a resposta vai ser sempre essencialmente instantânea, e você que se vire. Bom, não é exatamente você que se vire, porque o RTS vai te ajudar. O RTS está aí para que você consiga lidar com esses requisitos, mas você também pode ajudar ele. E quando eu falo que você. E esse vai ser um tema que eu vou seguir voltando várias vezes, assim. Então, quando eu falo de você tornar o Runtime Erlang seu amigo, o que eu tô querendo dizer aqui no final é. Cara, o Runtime Erlang, ele faz muito. Acho que a grande vantagem que você tem usando o Elixir, por exemplo, é que o Runtime Erlang ali por baixo, ele vai por padrão fazer muitas escolhas certas para você. Tem muito detalhezinho para você pensar, tem muita coisa para você que pode dar problema quando você está pensando em fazer um sistema que tem que estar disponível, que tem que estar em tempo real, que tem que estar respondendo ali constantemente. Mas o RTS já pensaram muito nesse problema para você, essencialmente. Só que você também pode ajudar ele, porque no final, assim, é um runtime.
é uma base para a construção de uma aplicação, mas ele não sabe quais são os requisitos específicos da sua aplicação. E aí tem algumas formas específicas de você pensar também pelo seu lado sobre o que você está construindo e sobre como você estruturar aquilo que você está construindo, que você pode ajudar bastante o runtime a conseguir ajudar você a fazer a coisa certa. E antes de eu prosseguir aqui, eu vou falar alguns pontos específicos sobre o funcionamento do runtime, alguns detalhes de otimização, algumas coisas de realmente como você melhorar sua performance em alguns pontinhos. Não vou entrar muito fundo nisso. Essa palestra, na verdade, ela é a segunda versão assim, de uma palestra que eu fiz originalmente. A versão que eu fiz primeiro foi para o Elixir User Group de São Paulo. Só que o público lá eu acho que estava muito mais voltado a um pessoal que já usava, então eu comecei a entrar muito em detalhes. Tem esse detalhezinho do runtime aqui, então se você fizer de tal forma você pode ganhar performance. Eu acho que eu tentei mudar um pouco aqui. Então essa versão da palestra agora ela é bem mais ambiciosa, no sentido de que eu estou tentando não só falar coisinhas que talvez você não saiba sobre runtime, mas realmente passar por toda essa parte da filosofia de como você pensa, que você arquiteta, que você constrói um sistema. Então, eu estou sendo bem ambicioso aqui, talvez dê bem errado. Mas, assim, mas uma coisa que eu queria deixar claro é que isso não é para deixar ninguém ansioso, não é para, tipo, você ficar pensando, não, se eu não fizer do jeito que o Castilho falou, eu estou errado. Não, o ideal é, primeira coisa, o RTS, ele faz as escolhas certas por padrão, para você. E o ideal é escreva seu sistema da forma mais simples possível. Depois você mede, depois você usa as outras dicas que eu dei aqui. Então essa é a dica número 0 e ela dá o contexto para todas as outras. Outra coisa que é importante de falar, que vocês vão ouvir falar bastante, provavelmente ainda hoje, inclusive, sobre BIM. E só uma distinção aqui, que ela é levemente pedante, vocês não precisam ficar pensando nela. Mas, resumidamente, você tem o RTS, que é o sistema inteiro ali, que tipo roda aplicações em Erlang. Então ele inclui desde o compilador do Erlang, ele inclui todo o sistema que roda os processos em si. E tecnicamente a BIM é só o componente que interpreta o bytecode. Então a BIM ela não sabe o que é um processo, por exemplo. A BIM ela só sabe pegar uma instrução de bytecode, rodar ela, atualizar os registradores internos e passar para a próxima instrução. Então só que na prática é muito comum a gente usar uma certa metonímia aí e falar BIM para se referir a todo o sistema ali. Então, tipo, não se preocupem muito com isso. Na maioria das vezes, quando as pessoas falarem BIM, elas estão querendo dizer o RTS na prática. Tecnicamente, o correto é você falar RTS, a nomenclatura que eu estou usando aqui, especificamente porque eu quero falar um pouco mais sobre detalhes realmente de como o código executa. Mas, enfim, vocês também vão ver pessoas falando BIM para se referir a isso e dá no mesmo. E assim, em relação ao runtime em si, talvez algumas pessoas aqui não tenham usado o Elixir ainda ou não usem. E acho que assim, eu vou entrar um pouco assim em detalhes de como as coisas executam, também que eu gostaria de deixar um pouco menos mágico, como as coisas funcionam. Acho que é muito fácil quando você começa a usar Elixir, tipo, você está rodando um monte de processo, eles estão se comunicando, tudo isso parece que meio que funciona por magia ali. Não, na prática tem um modelo relativamente simples até de como que isso funciona em termos de memória. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Mas se você inicializar se você inicializa o Elixir, por exemplo, o IX, tem alguns helpers que são injetados na shell. Tanto o Erlang quanto o Elixir eles fazem isso. O Elixir ele tem um módulo chamado ix.helpers, que é injetado na shell toda vez que você vai executar. O Erlang também tem um módulo que é injetado na shell toda vez que você inicializa ela. O Erlang, assim, em relação ao Elixir, eu acho que a maior diferença é que o Elixir tem uma preocupação muito maior com usabilidade, até com ser um negócio amigável para humanos. Então, enquanto o módulo de funções auxiliares que o Elixir injeta se chama IX Helpers, relativamente lógico, o Erlang, ele faz umas escolhas, assim, interessantes. Então, por exemplo, o módulo que o Erlang injeta, ele se chama C. Letra, assim, tipo, por alguma razão. Mas o módulo C do Erlang, ele tem uma função chamada I, que ela imprime a lista de ela imprime aí a lista de processos
que estão rodando no momento. Eu acho um dos jeitos mais bonitinhos de você dar uma olhada no que está acontecendo no runtime naquele momento. Se você olhar aqui, você vai ver que tem um processo init ali em cima, que é o primeiro processo, que realmente ele inicializa o resto do RTS, e o resto são funcionalidades internas do RTS que rodam realmente como processos também junto do seu código. E você pode perceber aí que, no final, a lógica de como isso funciona, se você já deu uma olhadinha mais em como, por exemplo, um Unix funciona ali por baixo, tem uma lógica bem semelhante, no sentido de você tem um processo que inicializa, você tem vários processos que estão fazendo funcionalidades internas, e um ponto importante aí é justamente que o RTS ele é muito semelhante ao sistema operacional, é como se você estivesse rodando um outro sistema operacional por cima do seu sistema operacional. E uma descrição que me deram uma vez e que eu achei muito esclarecedora foi que a única coisa que um sistema operacional é, no fundo, ele é um loop infinito, que ele fica operando um monte de filas, um monte de listas encadeadas e meio que vendo, tá, tem alguma coisa para eu fazer agora? Se tiver, ele pega ali e vai fazer essa coisa específica. E o RTS é muito parecido com isso. Então, para você garantir que o seu sistema está correto enquanto ele roda nesse sistema operacional aí, você precisa que esse sistema te ajude a fazer a coisa certa, mesmo com milhares de processos ali que tem que todos eles estar fazendo progresso e cada um deles lidando com a sua tarefa simultaneamente. E a forma que o RTS te ajuda nessa parte, voltando ali para o tema de que o RTS vai te ajudar e você também pode ajudar ele, é que nada é compartilhado entre esses processos, como a gente falou lá no início. Então, se a gente for falar sobre, no final, o que é um processo aí, um processo em Erlang ou em Elixir, ele é uma estrutura de dados que, resumidamente, é um pouco mais complexo do que isso, mas resumidamente você pode dizer que ele tem 4 blocos de memória, sendo que o primeiro é o PCB, que é Process Control Buffer, que ele tem os metadados ali que o sistema usa para controlar o processo, então saber em que estado ele está, saber qual é a função que ele está executando, quantas chamadas ele já fez. Ele tem uma stack, que guarda os valores simples, então, por exemplo, se você tem um inteiro, um booleano, qualquer coisa assim, isso vai estar salvo na stack desse processo. Você tem um heap, que guarda valores complexos, então se você tiver uma lista, um mapa, whatever, normalmente o que vai ter vai ser um ponteiro na stack apontando para o heap do processo. E você tem um mailbox, que normalmente é um ponteiro para dentro do heap, que inicia uma lista encadeada de mensagens que aquele processo recebeu, que também vão estar salvas no heap ou fora dele. Tem alguns casos, vou falar disso um pouco, vou falar isso daqui a pouco quando falar sobre mensagens. Por que a gente mantém cada processo isolado? Se você já lidou com concorrência em alguma linguagem como Java, acho que uma coisa que vocês já devem ter percebido é que o grande problema que você tem com concorrência é a escrita simultânea. É você poder escrever um negócio que outras pessoas estão lendo, é você poder mexer em uma coisa que está compartilhada com outras coisas. Então, o RTS ele resolve isso do jeito mais simples do universo, que é só dizer, cara, nada é compartilhado. Se você quer compartilhar uma coisa com alguém, você tem que fazer isso explicitamente, isso tem que ser copiado para dentro da memória daquele outro processo. Não tem como um processo ler diretamente a memória de outro processo, no geral. Então, a ajuda que o RTS te dá nesse caso é justamente essa. Tipo, cada processo só vai escrever os próprios dados dele e mandar mensagens. E cada processo só lê os próprios dados dele e recebe mensagem. Ou seja, nunca tem como um processo olhar uma coisa que está na memória de outro processo. Isso em relação à corretude. Para você garantir responsividade, para você garantir que o seu processo ele vai estar, para você garantir que o seu sistema ele vai estar sempre respondendo em tempo hábil as mensagens que estão vindo de outros processos. Bom, e para garantir que, como a gente falou lá no início, você está no meio de uma coisa que é quase um sistema operacional ali e que tudo que está rodando ali, inclusive o seu sistema, precisa fazer progresso. Bom, a gente precisa que o sistema ele tenha uma lógica para trocar de forma justa entre esses processos, que ele garanta que não tem nenhum processo que fica bloqueando os outros de fazerem progresso. Então, se você estiver ali no AIX, você pode rodar essa função Erlang System Info. Inclusive, esse módulo Erlang aí, ele tem bastante coisa interna do sistema que dá para você fazer introspecção ali no runtime também, então pode ser bastante útil. Então eu rodei isso na minha máquina, tipo, minha máquina tem 10 cores, então você vê ali, tipo, se você rodar essa função se você rodar essa função System Info com a opção Schedulers Online, ele vai te dizer quantos schedulers ele está rodando por padrão, ele vai rodar um scheduler por processador que você tem, no meu caso eu tenho 10, então ele está rodando 10 schedulers ali.
E cada scheduler ele vai manter uma lista de processos. Então, qual que é o sistema de regras que é usado aí para definir quando que ele deve trocar de um processo para o outro? Mais uma vez, é uma coisa muito simples. E esse é um tema que a gente vai voltar algumas vezes também, que é meio que quando você pega esses requisitos, você pega esses requisitos de disponibilidade, de corretude, de responsividade, as decisões que o RTS toma em geral e que acabam afetando todo o código em Elixir, elas são decisões muito voltadas a garantir que esses requisitos sejam cumpridos da forma menos absurdamente complexa possível, resumidamente. Então, o que acontece? Cada vez que um processo chama uma função, tem um contador de reduções, que o RTS chama, que todo processo tem. Cada vez que o processo chama uma função, ou chama uma função built-in, enfim, tudo isso são tratados como funções internamente, ele soma uma redução. Se ele entra num bloco receive para quem não tiver usado o Elixir aqui, para você receber uma mensagem em um processo, o processo ele não recebe mensagens assim, não interrompe o que ele está fazendo, ele tem que chegar num receive, que é um momento que você diz que o processo ele vai parar para tratar as mensagens que ele tiver. Então ele entrou num bloco receive e tem uma mensagem para tratar, soma uma redução. Se ele chega no valor de reduções máximo, que é definido na hora em que o RTS compila, ele é pausado imediatamente, e aí o scheduler vai para o próximo processo da fila. E se ele chegou num bloco receive e não tem nenhuma mensagem na fila, ele é pausado naquele momento também. Se um processo esgotou as reduções que ele tinha naquela vez dele, ele vai mudar do status que vai ser running nesse momento para runnable, e aí o scheduler joga ele para o fim da fila. Se ele é pausado por um bloco receive, ele vai para o waiting, que aí é quando chegar uma mensagem nova nele, aí o RTS bota ele em runnable e bota ele no fim da fila. E como isso pode eventualmente levar, por exemplo, a ter um scheduler ali que tem muito mais processos do que o outro, ou eventualmente se a velocidade que os processos fazem progresso for diferente, você pode acabar tendo, por exemplo, acúmulo de processos também. Os schedulers eles podem roubar processos um do outro para garantir que a distribuição seja justa. Então, mais uma vez, uma forma que o RTS te ajuda aí. Então, como eu falei, outra função que você pode usar de introspecção aí é o process.info, que o Elixir expõe. Então, eu peguei ali daquela lista de processos lá no início, tinha um processo com PID 010 lá no início, que fui olhar o status dele. E se você vê aqui, por exemplo, você tem esse campo reductions no processo, que é justamente essa contagem de reduções que o processo já fez. Então, esse processo aqui, eu literalmente só iniciei o RTS e peguei esse processo info, então só na inicialização do RTS, esse cara que é para o cara que carrega primitivas dos arquivos de bytecode, ele já fez 194.762 chamadas de função. Mas enfim. Então a ideia aí é que, mais uma vez, efetivamente, toda vez que você chama uma função, ele adiciona uma redução, e aí toda vez que ele chega num limite ali de quantas reduções ele pode fazer, o RTS passa ali para o próximo. E como é que o RTS te ajuda com isso para garantir que essa distribuição seja justa? Além do que eu já falei, de que o próprio RTS faz esse balanceamento de processos nos schedulers, eles podem roubar processos um do outro para garantir que você tenha progresso ali no sistema. Uma parte do design interessante é justamente essa questão de que, beleza, estamos numa linguagem funcional, a gente não tem estado mutável, então não faz sentido você ter loops no sentido que você teria numa linguagem imperativa. Isso pode parecer uma coisa meio estranha quando você está começando a programar ali, mas tem uma lógica muito profunda por trás disso, que é que quando você não tem loop, você precisa ter chamadas de função para a sua função poder fazer progresso indefinidamente. Você precisa ter recursão ali. Então isso significa que o contador de reduções ele se torna uma ferramenta muito útil, porque é muito difícil você ter um processo que você consiga manter ele rodando por muito tempo ali, sem que ele vá aumentando o contador de reduções. Então, do momento em que você tem a recursão como a sua única ferramenta para você fazer processos que se tornem indefinidamente grandes, isso garante que em alguma hora as reduções daquele processo vão acabar e isso vai para o próximo. Então, você não tem mais a possibilidade de você ter um loop ali que fica travando o seu processo. É uma coisa que, por exemplo, se você já usou Node.js, é uma coisa que você tem que estar meio que se preocupando ali se você tem algum processo que fica pesando ali, que fica segurando o seu sistema, impedindo ele de fazer progresso. Por padrão, e aí eu peguei isso aqui do código da BIM mesmo, por padrão, a BIM define que quando
Um processo, ele faz... Você vira aquele contador lá no lado de reduções, ele estava em 197 mil, mas essencialmente toda vez que o scheduler começa a rodar um processo, ele vê, tá, esse processo está em X reduções. Quando esse processo chegar em X mais context heads, eu vou passar para o próximo. Por padrão é 4 mil, então fez 4 mil chamadas de funções, o processo passa para o próximo. E esse número, assim, ele parece alto, mas na prática é justamente isso. É tipo, o seu processo, ele não tem como fazer progresso sem ele estar fazendo várias chamadas de função por causa de como o design do RTS é feito. E aí, como eu falei, o RTS, ele faz tudo isso para ajudar você. As decisões são feitas por padrão para garantir que você tenha um sistema que seja responsivo, mas você também pode ajudar ele. E como você ajuda ele? Escrevendo funções pequenas, garantindo que você está atomizando ali a sua funcionalidade e que você tem, tipo, o seu sistema não está dependendo de você tá ficando em uma função muito grande ali. Então, se você dividir o seu código consistentemente em funções pequenas, você está ajudando o scheduler a ser mais justo com você. Enquanto, tipo, beleza, como eu falei, na prática é muito difícil você conseguir fazer uma função que segure muito ali sem ela fazer muitas chamadas de função internamente, mas de qualquer forma você ainda pode escrever uma função muito grande e você não fazer isso ajuda bastante o sistema a distribuir recursos de forma justa. Beleza. Então, isso já dá uma noção geral de como que o RTS ajuda a gente a atingir responsividade. Como é que a gente atinge disponibilidade? Bom, a ideia de você manter o seu sistema disponível, ela depende muito de você lidar com comunicações separadas com esse sistema de forma independente. E aí, esse é um dos pontos mais abertos, assim, esse é um ponto em que não vai ter tanta resposta clara em termos de, esse é o jeito certo de fazer. Mas uma preocupação importante de ter quando você pensa em uma aplicação que vai rodar ali em cima do RTS é qual é a unidade de processamento natural que você tem. Então, tipo, quando eu falo de unidade de processamento natural, é justamente essa questão de, cara, o que é uma mensagem que eu tenho que tratar de forma relativamente atômica ali, o que eu tenho que tratar como uma unidade de processamento mesmo. Por exemplo, se você tem um sistema o que o Rich Higgins chama de um sistema situado, que ele está ali se comunicando com outros sistemas e com usuários, você vai ter algum tipo de mensagem, você quer garantir que toda a mensagem seja tratada e idealmente respondida. Então, a forma que você quer fazer isso em geral é que, por exemplo, cada requisição vai gerar um processo que vai tratar ela, e esse processo, se ele eventualmente crashar, ele vai poder gerar outros processos internamente ou falar com outros processos para lidar com essas unidades naturais de processamento interno que existam. Em muitos casos mais simples, pode ser que faça sentido, por exemplo, sei lá, se a gente está falando de HTTP, faz sentido ter um processo só que lida com todo o ciclo de vida de uma requisição, mas dependendo da complexidade que você tem internamente, pode fazer sentido que parte disso sejam paralelizadas, que aí você vai querer dividir em vários processos e assim por diante. Mas a coisa mais importante é que você tem que estar pensando sobre o que é, de fato, uma unidade natural de processamento. E a segunda parte é esse ponto de que o RTS, ele quer que você esteja pensando sobre erros. Ele quer que você esteja pensando que, cara, se der um erro aqui internamente, eu tenho que fazer com que... o ideal é que eu faça com que esse negócio aqui fale. E aí tem um outro processo que pegue isso e lide, assim por diante. Não vou entrar muito nos detalhes técnicos de como isso funciona. Eu acho que vai ter outras palestras hoje que o pessoal vai entrar mais nos detalhes técnicos, mas você pode configurar qualquer processo, assim, do RTS para dizer, cara, esse processo aqui está linkado com esse processo aqui de forma tal que se esse processo morrer, o outro recebe uma notificação, e aí o outro pode fazer um tratamento de erro aqui. Então, isso ajuda bastante você a garantir que, por exemplo, você sempre vai ter uma resposta, mesmo que, por exemplo, você tenha uma falha ali que não era previsível, beleza, no mínimo você pode, sei lá, mais uma vez fazendo analogia com a HTTP aqui, você pode pelo menos dar um erro 500 ali ao invés de você ter um timeout. A outra coisa importante é você pensar sobre essas unidades naturais de processamento, porque você não quer que a falha de uma mensagem afete outras mensagens que não tenham nada a ver com ela, e parte do processamento que falhem não devem afetar partes que não falharam. Então, isso é uma coisa que vai depender muito do tipo de sistema que você está fazendo, vai depender muito sobre que tipo de coisa você está construindo, mas é muito importante você estar pensando sobre esse ponto de você identificar quais são as unidades naturais de processamento e quais são os pontos de falha ali que você pode ter dentro do seu sistema. Então, só recapitulando rapidamente,
Como que o RTS te ajuda com corretude? O RTS te ajuda com corretude porque você não compartilha nada. Isso permite que você raciocine sobre cada processo que você tem de forma isolada. Como que você pode ajudar com responsividade? Bom, o RTS te ajuda com responsividade porque a forma que o sistema é arquitetado, o próprio fato de você estar usando ali uma linguagem funcional e você não estar usando loops, significa que você não tem muito como fazer com que um processo mal escrito fique segurando o sistema para sempre. Ao mesmo tempo, você pode ajudar escrevendo funções pequenas. Em relação à disponibilidade, bom, o RTS te ajuda te dando esse ferramental para você lidar com o que falhar, para garantir que você esteja fazendo com que o processamento do seu sistema esteja dividido em unidades naturais, que elas não afetem umas às outras, mas você tem que pensar sobre isso no contexto do seu sistema. O RTS não tem como saber quais são as unidades naturais de processamento, e quanto mais você pensar nisso, mais importante vai ser. Inclusive, isso é uma coisa que a gente discute recorrentemente lá no grupo do Elixir Brasil, que é que muitas vezes quando a gente está falando sobre linguagens orientadas a objeto, uma coisa que costuma acontecer é que você tem uma certa confusão entre o que é a arquitetura do sistema e o que é a organização de pastas ali. Quando a gente fala sobre Erlang ou Elixir, você tem uma visão muito natural, assim, de que a arquitetura mesmo se refere a essa arquitetura de processos, a essa estrutura de comunicação, essas unidades naturais de processamento, para que você consiga ter um sistema que ele se mantenha disponível e responsivo mesmo numa situação de carga, enquanto isso acaba sendo um trabalho mais manual e que se confunde um pouquinho com o trabalho de você organizar seu código em unidades lógicas, que no caso do RTS, do Elixir, isso acaba sendo uma preocupação um pouco diferente, que é como você divide seu código em módulos. Mas beleza. Até o momento eu falei tudo assim no escopo de um processo só. Mas obviamente, assim, a gente está falando sobre um sistema onde a gente quer ter milhares de processos cooperando. E realmente são milhares, dezenas de milhares, assim, o sistema. O RTS ele é feito para que cada processo tenha uma pegada de memória bem baixa, assim, por padrão. Um processo, ele recém-criado, ele usa só 4 KB de memória, então dá para você ter uma quantidade muito grande de processos executando simultaneamente. E aí, para você coordenar isso, você precisa ter um envio de mensagens. Aí, essas imagens aqui, eu roubei elas de um livro muito bom, que eu vou linkar ele aí no final, que ele é um livro que está incompleto ainda, chama The Bean Book. É muito difícil você encontrar recursos sobre o runtime do Erlang. Eu comecei a fazer essa palestra sobre o runtime justamente porque eu ficava muito frustrado com o quanto é difícil você achar essas informações sobre como que as coisas realmente executam ali por dentro. Então tem esse livro que, embora ele esteja incompleto, ele ainda é um dos melhores recursos que você tem para você entender um pouco mais de como que isso executa por baixo. E, essencialmente, quando você manda mensagem de um processo para o outro, como eu falei, você tem aí, você tem o stack, você tem o heap, essa parte de hoje heap, de você ter 2 message boxes aí, isso são detalhes de implementação, não se preocupem muito com isso. Mas, essencialmente, tem algumas possibilidades quando você manda uma mensagem para um processo. Se o processo está parado, então, como a gente falou, você tem os schedulers ali que estão sempre puxando os processos para rodar. Se você tem um processo que está parado, é seguro o runtime só ir escrever a mensagem diretamente no heap do processo. Então, tipo, o processo não está executando, ele não vai estar lendo, você pode só ir lá e escrever diretamente no heap dele o conteúdo da mensagem. E como eu falei, o message box ele é uma lista encadeada. Então você vai ter, tipo, você tem o ponteiro first aqui no message box, e cada nó dessa lista encadeada ele vai estar ele vai estar apontando para o conteúdo da mensagem no heap, essencialmente. Se o processo não está parado, não é seguro você mexer na memória dele, porque ele pode estar lendo aquilo naquele momento, e mais uma vez a gente quer evitar justamente a situação onde você está escrevendo uma coisa que outro processo está mexendo. Tudo isso é transparente para você, o envio de mensagem, você não precisa se preocupar com nada disso. Mas o que vai acontecer quando você manda uma mensagem para um processo que está andando é que ele vai alocar um bloquinho de memória fora do processo, que a gente chama de um M-buffer, que ele vai guardar o conteúdo da mensagem até a hora em que o processo começar a rodar. Então, o processo começando a rodar, tem 2 possibilidades, ou vai rodar o garbage collector, e uma peculiaridade interessante do RTS é que o garbage collector é por processo, então cada processo pode fazer garbage collection independente de todos os outros. Quando o garbage collector rodar, ou quando você chegar num bloco receive, uma das tarefinhas que o RTS faz é copiar todos os M-buffers para dentro do heap e apagar os M-buffers que ele tinha. Bom,
Então, uma coisa importante aí, mais uma vez, é que se você começa a ter um processo ali que ele tá virando um gargalo de recebimento de mensagem, que ele tá, tipo, ele tá simultaneamente rodando o tempo todo e recebendo um monte de mensagem, você começa a ter a criação de um monte de mbuffers, você começa a ter um monte de alocação de memória, você começa a ter uma perda de performance ali. Então, mais uma vez, o RTS, ele tá te ajudando aí, ele tá te ajudando a manter a corretude, ele tá te dando essa garantia de que você nunca vai ter a escrita de algo que tá se movendo ali, mas você pode ajudar também distribuindo as mensagens devidamente entre os processos. Então, o ponto que eu quero sempre voltar aqui é que o RTS, ele vai te ajudar muito, mas ele tem algumas questões em relação a como ele quer que você pense sobre o seu problema, como você pense sobre o que você está construindo. E boa parte disso é justamente você ter essa questão de você garantir que você está pensando no seu problema em termos de unidades naturais, você ter a divisão em um monte de unidades diferentes e que elas têm uma distribuição relativamente justa assim, de trabalho entre elas. Então, nesse caso, você não quer estar tendo um processo que ele vire um gargalo ali, que ele está simultaneamente rodando o tempo todo e que ele está recebendo um monte de mensagem. Se você, por exemplo, então muitas vezes você tem o padrão de você ter um processo ali que ele só mantém uma pool de processos que realmente fazem o trabalho e o único trabalho que ele faz é selecionar entre eles, que é muito rápido. Isso muitas vezes vai ajudar você a ter uma distribuição melhor do trabalho que você está fazendo ali. E, obviamente, se a gente falou sobre enviar mensagens, a gente tem o outro lado da moeda aí, que é você receber mensagens. E, como a gente falou, as mensagens que você recebe, elas acabam formando uma lista ligada. Então, a gente tem esse caso aqui, onde, por exemplo, você tem a mensagem no mbuffer, você pode ter mensagens no heap também, e isso pode ir crescendo indefinidamente. Então, tipo, você pode ter, sei lá, um mbuffer aqui, aí ainda não teve execução, mas depois ele recebeu quando estava parado, então isso pode vir para o heap, aí depois pode vir para outro mbuffer, e assim por diante. Essa lista pode ir crescendo indefinidamente. Então você pode ter mensagens em vários lugares diferentes. E tem várias formas que você pode fazer esse recebimento. Uma feature muito legal, na verdade, muito útil muitas vezes, que o Elixir te dá, é que você pode dizer que você só quer, em um momento específico do processo, você só quer receber mensagens que elas casem com algum padrão específico. Então, esse é o recebimento mais simples que tem. O padrão que a gente está usando para casar a mensagem aqui é só uma variável, e uma variável, assim, é um padrão que casa qualquer coisa. Então, se você tem um padrão como esse, o runtime ele pode só pegar a cabeça da lista, ele não tem que se preocupar com outras coisas. Só que você também pode ter um caso em que, por exemplo, você fala, cara, eu quero receber mensagens só que elas sejam um par, onde o primeiro elemento seja o átomo type. Isso pode virar um problema. Porque voltando ali, o runtime ele implementa as mensagens que tem a receber como uma lista encadeada. Então, do momento em que você tem uma filtragem assim no recebimento, isso significa que o runtime ele vai ter que iterar essa lista, ele vai ter que ir passando, tipo, primeira mensagem casa, não, próxima mensagem casa, não, próxima mensagem casa, não, até que ele ache uma mensagem correspondente. Então, aspecto prático disso é, se você está num loop quente do seu sistema, se você tem um processo que ele está executando o tempo todo, pode ser uma boa você evitar, você fazer esse pattern matching no receive, mas eu acho que a parte mais importante aí de entender é justamente que isso volta um pouco para aquele ponto que a gente falou, que é que se você está recebendo muita mensagem ali em um único processo, você tem esse processo que está virando um gargalo ali para o seu sistema, isso vai contra o que o RTS está tentando fazer para ajudar você. E aí tem um último ponto que eu queria falar um pouquinho, que é que até agora a gente falou muito sobre, cara, como que a gente faz para ter a comunicação dentro do runtime, para ter a comunicação entre os processos e isso funcionar bem. Só que, obviamente, você vai precisar falar com algum sistema externo, e se você tiver em um Unix-like, como a maioria de nós está, você vai precisar. Normalmente a forma de você fazer isso é você usando o I/O do Unix, que é o famoso tudo é um arquivo. Então você vai estar só escrevendo arquivos, lendo arquivos e assim por diante. Ah, tem uma. Tem uma. O módulo I/O padrão do Elixir, ele é bem inteligente em relação a isso, no sentido de que cada vez que você abre um arquivo, o que ele está fazendo é criar um processo. Então, se eu der um file.open aqui, ele vai, tipo, você vê que ele está me retornando OK e o PID do processo que ele criou para lidar com aquele arquivo. Então, uma coisa interessante é justamente você saber, então, por exemplo, eu estou falando aí que eu quero que ele leia o arquivo até ele achar o final.
E aí, se você pegar esse PID, você vai ver que ele é um processo. Ele é um processo que ele está rodando essa função file.io server, que ele está no final mantendo ali uma relação cliente-servidor que vai estar gerenciando toda a comunicação com esse arquivo específico. Isso é bem legal. Mais uma vez, o RTS está te ajudando, ele está te ajudando a fazer a coisa certa, meio que de cara, no sentido de que se você tiver N processos diferentes escrevendo e lendo daquele arquivo, o fato de que ele está usando um I/O server ali força essas comunicações que vai tudo virar mensagem por baixo a serem serializadas, e você passa a ter uma situação onde você não tem, por exemplo, uma escrita interrompendo outra escrita no mesmo arquivo, que se vocês já brincaram com isso em C, é uma coisa que muito facilmente pode acontecer. Só que nem sempre isso vai ter a melhor performance do mundo, porque você está tendo que fazer um envio de mensagem para toda vez que você vai escrever o que você vai ler daquele arquivo, você tem que ter uma comunicação. Se você tem esse I/O, por exemplo, feito com muita frequência, isso pode virar um gargalo, que você tem um processo ali. E aí tem a outra opção, que é você abrir o arquivo no modo RAW, que ao invés dele te retornar um processo, ele vai te retornar essa estrutura aí, que essa tripla aí com file descriptor, primitive file, e aí tem os dados ali internos do runtime, de como ele lida com isso. Que aí a grande restrição que você tem é que o runtime vai fazer algumas checagens mesmo para garantir que só o processo que abriu esse arquivo está falando com ele. E aí é você que vai construir todo esse processo. Então, você vai ver que, por exemplo, se eu abro o arquivo no modo RAW e eu tento usar um io.read, como eu falei ali, isso vai dar erro, ele vai dizer que, cara, não está fazendo sentido, porque as funções do módulo I/O, elas esperam falar com um servidor de I/O, e você não está me dando um servidor de I/O, você está me dando um arquivo primitivo. E aí você tem que usar as funções do módulo file, que é um módulo mais baixo nível do Erlang, para você fazer isso. Então, tem um protocolo de I/O que é definido ali, enfim, mais uma vez não vou entrar muito nos detalhes disso, que os processos eles falam esse protocolo, e a princípio o módulo I/O ele fala com qualquer coisa que fale esse protocolo. Enquanto você pode também usar o raw I/O, que ele vai te dar o arquivo, ele vai te dar referência ao sistema de arquivos diretamente. O raw I/O ele dá bem mais trabalho de usar, mas se você está fazendo o I/O com muita frequência ali dentro, pode fazer muito sentido você usar ele e você definir a sua própria lógica ao invés de você usar o I/O padrão. Por outro lado, o I/O padrão ele vai te dar muito mais segurança. Então, se você vai fazer muito I/O, pode fazer sentido você pensar um pouco ali na questão dos raw files, que mais uma vez, o RTS te ajuda, mas às vezes você vai ter que ajudar ele também. Uma forma que o Elixir te dá, que já não é uma coisa do Erlang, é essa função file.stream também, que ela essencialmente te deixa abrir o arquivo como um stream de bytes, de fato, então você pode fazer esse processamento sequencial nele. Se o seu caso for esse, o file.stream ele usa raw file por baixo também, então ele muitas vezes pode ter uma performance bem melhor. Então, meu tempo já está acabando aqui, mas só recapitulando um pouco o que eu falei sobre, cara, o RTS ele é um sistema bem interessante justamente porque ele tem esse funcionamento dele ser um mini sistema operacional por cima do seu sistema operacional. E ele quer ajudar você a você fazer com que seus sistemas tenham corretude, com que eles tenham disponibilidade, com que eles tenham responsividade, muitas vezes em níveis que, tipo, em linguagens que não tomam as decisões que o RTS toma, vão ser difíceis de você atingir. Mas você precisa ajudar ele também. Você precisa estar pensando na sua aplicação de uma forma que vai ser um pouco diferente do que você vai estar pensando, talvez, em outras linguagens. Você precisa estar pensando sobre essas questões em relação a isolamento, em relação a, tipo, você estruturar seu sistema de uma forma que deixe o runtime distribuir bem a carga entre as unidades de processamento, e você estruturando as coisas bem em termos de unidades naturais de comunicação e de falha que você tenha. Tudo isso são questões que, tipo, meio que em qualquer linguagem de programação você vai acabar precisando pensando sobre essa questão de, por exemplo, tratamento de erros, etc. Mas isso é deixado muito mais explícito pelo RTS. Então, assim, o ponto que eu quero fazer é, tipo, primeiro, dar essa visão geral de como as coisas executam, dar essa noção de que, tipo, não tem nenhuma mágica ali por baixo, tudo isso são abstrações relativamente simples que dá para você conseguir ter uma visão bem, assim, dá para você conseguir inspecionar bastante bem como o seu sistema está executando. Eu acho que um dos pontos mais legais que eu acho, pessoalmente, de você usar sistemas construídos em cima do RTS, de usar Elixir, é justamente que, tipo,
quando eu tenho um sistema em execução, eu consigo ter uma introspecção bem legal sobre como aquilo está rodando e o que está rodando bem, o que está rodando mal e por quê. Mas eu acho que tem uma questão bem importante aí também de que, tipo, as decisões feitas, elas não são arbitrárias. Muitas coisas que parecem um pouco estranhas, às vezes, no Elixir, elas são pensadas justamente para você ter um sistema que te ajuda a atingir esses objetivos de uma forma que não seja absurdamente complexa. E eu também queria deixar vocês um pouquinho curiosos e dar um pouquinho de contexto até para as palestras que vão vir depois hoje. Eu acho que muita gente vai entrar mais em detalhes, em coisas que vão conectar bem com o que eu falei hoje. Então eu espero ter conseguido dar um gostinho legal para vocês do que a gente vai estar vendo hoje ao longo do resto do dia, hoje e amanhã. E aí, e se vocês tiverem ficado curiosos em relação a isso, eu acho que eu falei muito do baixo nível aí do runtime, mas na prática, muitas vezes na maioria das vezes, a gente não vai estar usando, assim, por exemplo, criação de processos ou envio de mensagens diretamente. A real é que o próprio RTS, ele tem algumas bibliotecas, a gente chama de bibliotecas da OTP, que elas encapsulam várias formas que funcionam bem de você usar processos, elas te dão várias abstrações que já entregam coisas em um nível um pouco mais alto, como questão de, por exemplo, máquina de estados, fazer um tratamento de eventos, você tem um comportamento ali de cliente-servidor, que são meio que agem como bloquinhos para você construir seu sistema de uma forma que realmente ela se adeque aos princípios que eu falei aqui agora. Só relembrando as coisas que a gente falou um pouquinho, então, contextualizando tudo, idealmente você vai fazer as coisas primeiro do jeito mais simples que der, aí depois você mede, depois você otimiza. Mas, enquanto você está construindo seu sistema, o ideal seria você, tanto quanto possível, dividir ele em funções pequenas, você pensar bastante sobre essa questão de, cara, quais são as unidades naturais de processamento, quais são as unidades naturais de falha que eu tenho aqui, como é que eu faço para evitar que alguma parte específica do meu sistema vire um gargalo que está recebendo um monte de mensagens e simultaneamente fazendo um monte de processamento. Se eu tenho um processo quente, e você tem que estar identificando quais são os seus processos quentes, quais são os processos que estão recebendo coisa o tempo todo ali, se pode ser uma boa você evitar pattern match de mensagem, se você precisar do pattern matching, repassa isso para outro processo. E pode ser caro você se comunicar com o mundo externo, então se você começar a ter um problema de performance em relação a você falar com o mundo externo, pode ser uma boa você usar raw files e você montar um processo que faça a gestão da comunicação ali de acordo com as necessidades específicas do seu programa. E aí, se vocês quiserem entrar um pouquinho mais nesses detalhes de runtime em relação a como as coisas realmente executam, tem alguns links aqui, depois eu posso passar para o Adolfo também, para ele passar para todo mundo, que são alguns dos links que eu meio que usei para ir atrás disso. Então tem o livro que eu falei, ele está incompleto, o autor, eu acredito que muito provavelmente ele não vai terminar, mas assim, ele é uma das melhores referências ainda para você entrar um pouco nisso. Tem esse Beam Wisdoms, que é uma série de blog postzinhos também sobre os detalhes de como o runtime funciona. Eles são bem legais, dá para você ter alguns insights interessantes. E assim, não dá muito para você evitar, depois de você chegar em certo ponto, você realmente precisar entrar ali no código-fonte da OTP. E o lado um pouco triste disso é que ele é em C, você vai precisar saber C. Mas, tipo, é um código relativamente bem escrito. Acho que, embora ele seja um código antigo e bem grande, ele é relativamente legível. Ele tenta ser bem documentado. Então, dá para você também dar uma lida no código e você aprender bastante coisa. E eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, gente, porque era essencialmente isso que eu tinha para falar. Então, pessoal, enquanto vocês pensam em perguntas, tem uma pergunta aqui do YouTube. Deixa eu só pegar ela aqui. É do Helder de Souza. Pergunta: quando um processo que está executando um lote de ações falha em uma ação, é possível recuperar o restante do lote de ações e tornar a executá-los em um novo processo? Com certeza dá. Assim, acho que depende muito, mas depende muito de você estruturar isso para que seja feito dessa forma. É porque a terminologia está um pouco abstrata quando a gente fala em lote de ações. A princípio, assim, o que você teria que fazer nesse caso seria justamente você definir melhor como que esse lote de ações vai ser definido e como que vai ser essa arquitetura de processos que vai lidar com ele. Mas com certeza dá para você montar algo que faça esse fluxo. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Aqui. Joel, só pegar falar no microfone.
Eu tenho uma pergunta sobre os processos e como que esse negócio roda em escala. Eu já li coisas a respeito, mas é uma coisa meio turva na minha cabeça. A pergunta é, como que esse negócio roda milhares e milhares de processos ao mesmo tempo? Porque, né, o conhecimento comum em engenharia de software é que processos e fork de processos é uma coisa relativamente cara. Então, você não fica forcando processos gratuitamente, né? E a dúvida é como é que o Erlang consegue fazer isso sem ter um consumo de memória absurdo. Acho que a resposta disso é um pouco que o processo do Erlang, ele faz muito menos coisas do que um processo do sistema operacional faz. Ele tem, tipo, muito menos também, assim, necessidade de recursos associados a ele do que um processo do sistema operacional. O runtime do Erlang, embora ele seja paralelo, ele, como eu mostrei ali, ele lança vários schedulers quando você inicia ele, cada scheduler normalmente roda em um core do processador. Apesar disso, os processos, eles não são processos do sistema operacional, eles são processos virtuais e, assim, dentro de cada scheduler, ele também faz ali um scheduling preemptivo dos processos que estão rodando ali dentro. Mas os processos são muito mais restritos do que um processo do sistema operacional. Então tem essa questão de que, por exemplo, cada processo ele só pode acessar coisas que estão na memória dele mesmo. É diferente do sistema operacional, onde você não tem muita restrição em relação a isso. Cada processo ele pode ter qualquer número de file descriptors, ele pode estar associado com um monte de recursos diferentes. Então, no final, isso significa que tem muito mais overhead de gestão ali, no sentido de quantas coisas que o sistema operacional tem que estar mantendo associados com cada processo, quantas tabelas ele tem que estar atualizando toda vez que ele tem que fazer uma atualização em um processo também, e assim por diante. A questão realmente aí está em relação à pegada de memória e em relação à otimização desse processo de inicialização do processo mesmo. Não vou dizer que tem uma grande resposta, mas no final é isso, é simplicidade, no final é simplicidade, é cada processo ter que criar menos recurso para existir. Mas, já vou passar aqui. Bom dia. Uma coisa que veio na minha mente aqui cada processo tem a sua stack heap para armazenar as suas coisas em memória e os processos não podem se comunicar um com os outros diretamente para acessar recursos. Tem que ter a passagem da mensagem com aquele dado, né? Mas, considerando que o Elixir, e acredito que o Erlang também tem a questão da imutabilidade, será que não existiria uma possibilidade de acessar um dado direto de um outro processo sem ter o extra de copiar ele de uma maneira segura? Então, a princípio, sim, poderia se fazer isso, só que aí tem uma questão adicional, que é que o RDS ele pode rodar em modo distribuído. Você não tem a garantia de que quando você fala com um processo, ele esteja na mesma máquina do processo que falou com ele. Então, por essa questão, sempre os dados são copiados completamente de um processo para o outro. Isso, inclusive, vira um problema, às vezes, porque muitas vezes, assim, idealmente, você vai estar mandando mensagens que elas contêm dados pequenos, você não vai estar mandando estruturas arbitrariamente grandes nas suas mensagens, e você também, tipo, vai querer, por exemplo, que quando você faz spawn em um processo, e você faz spawn sempre dizendo qual é a função que ele vai chamar inicialmente, tem um erro relativamente comum aí, que é você acabar copiando mais dado do que você esperava de um processo para o outro quando você inicializa ele. Então tem que ter um cuidadinho em relação a isso. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta, é um pouco menos técnica. Como é que esse conhecimento, ou se esse conhecimento, te ajuda no seu cargo numa empresa? Tudo bem que é uma startup, mas é um C-level, né? Você é um CTO. Como é que esse conhecimento te ajuda no seu cargo? Perfeito. Eu acho que, assim, no final, hoje em dia, muitas das minhas atribuições estão justamente relacionadas com auxiliar o pessoal nas decisões técnicas e estar pensando, assim, em grande escala, em como que as coisas têm que se encaixar ali no sistema. Então, eu acho que muito da minha responsabilidade nesse caso é muito mais de divulgar isso e de garantir que o pessoal esteja pensando sobre essas questões, justamente, quais são as unidades naturais de processamento, como é que a gente garante que ali dentro a gente está pensando numa arquitetura de processos onde o que a gente está
construindo agora seja desacoplado e não crie falhas novas que vão levar outras coisas junto, assim por diante. Então, acho que é muito mais em relação a decisões arquiteturais, que ainda é uma coisa que eu participo muito. Mais uma pergunta aqui. Olá, bom dia. Meu nome Bom é dia. Sádio. Gostaria de saber se você já andou pesquisando sobre arquitetura de CPUs, né? E se essas novas arquiteturas ARM, Apple Silicon, se elas estão sendo usadas como em servidores. É isso mesmo. Algo relacionado a isso. Se você pesquisou performance ou mediu performance. O meu notebook que está aqui em cima é um Mac M1 mesmo, então eu uso aqui tipo a BIM compilada para o ARM. Eu nunca parei para ver direitinho se a gente tem alguma diferença em relação à performance em relação a você rodar num x86, mas assim é uma boa pergunta na realidade. Não vou saber te responder em relação a isso. Certo, pessoal. Tem mais um ali. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Uma dúvida que eu fiquei é a seguinte: você comentou das reduções lá, né? Que o runtime ele fica observando as reduções para trocar de processo. E aí você comentou que não era tão legal usar um loop, porque quando você usa funçõezinhas, né, com recursão, ele consegue ir aumentando a redução. No loop, eventualmente, não aconteceria a mesma coisa, porque dentro do meu laço eu posso estar chamando funções, e essas funções também aumentariam a redução, ou não? Você pode, sim, definitivamente acabaria acontecendo algo assim, mas, por exemplo, acho que tem algumas chamadas primitivas que elas acabam sendo implementadas como instrução primitiva da BIM e não como chamada de função. Então, você poderia ter um loop ali onde, por exemplo, se você estiver só incrementando um acumulador em cima de uma lista muito grande, acabaria que, por exemplo, você não teria ali o incremento das reduções, mesmo sendo uma coisa que poderia rodar por um tempo considerável. Então, o fato de que não tem loops, ele meio que te dá essa garantia de que não tem muito como você cometer esse erro. Beleza, obrigado.